Oi turma, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Espero que esteja tudo bem com vocês, espero que vocês estejam gostando das aulas. Estou tentando dar o máximo de objetividade possível para a gente terminar logo esse módulo e passar a falar dos restantes. Turma, então a gente está conversando um pouco sobre prestação pecuniária. Aliás, a gente está falando de pena restritiva de direito. E o Código Penal prevê 5 tipos de pena restritiva de direito, e o bom é que ele já conceitua essas penas restritivas de direito. E só que além do Código Penal prever penas restritivas de direito, a própria Lei de Drogas já trouxe outras penas restritivas de direitos que não existiam ainda no artigo 43 do Código Penal. E aí a gente está conceituando a primeira pena restritiva de direito, que é exatamente a prestação pecuniária. A prestação pecuniária consiste no pagamento de dinheiro ou, galera, prestação de outra natureza, desde que haja o consentimento do beneficiário. Então, de dinheiro ou prestação de outra natureza, à vítima, aos dependentes da vítima, ou entidade de direito público ou privado com destinação social. A prestação pecuniária, ela é fixada de 1 a 360 salários mínimos e ela deduz, ela abate de eventual reparação civil que o indivíduo seja condenado, como a gente conversou. Essa é a prestação pecuniária. A prestação pecuniária, às vezes, ela é muito confundida com a multa. E não esqueça que existem 3 espécies de pena: pena privativa de liberdade, pena restritiva de direito e pena de multa. Aí eu já vou aproveitar para falar da multa, para a gente conseguir diferenciar a prestação pecuniária da pena de multa. Então bora lá. Diz assim, no artigo 49, a pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário. Opa, o destinatário já muda. Da quantia fixada na sentença, calculado em dias multa, opa, também já muda em relação à prestação pecuniária. Será dias multa? No mínimo, será o que o indivíduo vai pagar? No mínimo 10 e no máximo 360 dias multa. E não 1 a 360 salários mínimos, como é a prestação pecuniária. Parágrafo 1º. O valor do dias multa será fixado pelo juiz, não podendo ser inferior a 1/30 do maior salário mínimo vigente, ou seja, do salário mínimo, porque antigamente podia ter mais de um salário mínimo, ao tempo do fato, e nem 5 vezes o salário mínimo. Então, como é que acontece? Quando eu for explicar para vocês dosimetria da pena, que são por 3 fases, eu vou explicar para vocês que o juiz, para saber quanto de multa é aplicada ao indivíduo, também deve passar pela dosimetria da pena, pelas 3 fases. E aí o juiz primeiro vai fixar de 10 a 360 dias multa. Então, se você vai ter que pagar 50 dias multa. Só que esses 50 dias multa, quanto vale um dia multa? Um dia multa vale quanto? Aí o juiz vai calcular, e esse cálculo vai variar de 1/30 até 5 vezes o salário mínimo. Então o juiz primeiro, para saber quanto eu vou pagar de multa, calcula quantos dias multa eu vou pagar e depois ele calcula quanto vale um dia multa. Então quantos dias multa o Cine vai pagar? Faz a dosimetria da pena e descobre. Quanto vale um dia multa? Aí vai variar de 1/30 do salário mínimo até 5 vezes o salário mínimo vigente. E o parágrafo 2º fala: o valor da multa será atualizado, quando da execução, pelos índices de correção monetária. Então vamos estudar, pessoal, deixa eu fazer uma tabela para vocês, sobre a diferença dos dias multa para a diferença das prestações pecuniárias. Eu vou tentar fazer essa tabela aqui rapidinho. Então bora lá. Prestação pecuniária é diferente de multa. Diferente de multa. Então vamos lá. Primeira diferença, pessoal. A natureza, né? A natureza da prestação pecuniária é uma PRD, é uma pena restritiva de direito. É uma pena restritiva de direito. E a natureza da multa é de multa mesmo. É outro tipo de pena. É outra pena. Segunda diferença, o destinatário. O destinatário da prestação pecuniária é a vítima
seus dependentes ou outra entidade que tenha destinação social. Já o destinatário da multa é o Fundo Penitenciário Nacional. Professor, o que é o Fundo Penitenciário? O que é o Fundo Penitenciário? Tá bem aqui, ó. Fundo Penitenciário Nacional. Opa, não é nem esse aqui não. É o Fundo Penitenciário Nacional. É a diferença. Outra, então, o que é o Fundo Penitenciário? O Fundo Penitenciário é um fundo, é tipo uma conta gerida pelo Ministério da Justiça. O Fundo Penitenciário Nacional é onde vão dotações orçamentárias, onde vão pagamento de multa, para que sejam investidos dentro dos estabelecimentos prisionais. A próxima diferença, além dos destinatários, é a fixação. Ou seja, a prestação pecuniária vai variar de 1 a 360 salários mínimos. Já a multa vai ser de 10 a 360 dias multa. Então, enquanto uma é fixada em salário mínimo, a outra é fixada em dias multa. Sem esquecer que cada dia multa vai variar de 1/30 a 5 vezes o salário mínimo. A 5 vezes o salário mínimo. Então, enquanto é de 1 a 360 salário mínimo, outra é de 10 a 360 dias multa. Professor, outra diferença. A outra diferença, meus queridos amigos, é em relação à dedução. Ou seja, a multa, aliás, a prestação pecuniária, ela pode abater eventual indenização cível. Indenização. Ela pode abater, aliás, ela vai abater eventual indenização cível. E a multa, pessoal, como o destinatário da multa é o Fundo Penitenciário, como o destinatário da multa não é a vítima, a multa não pode abater. Não pode abater o pagamento da multa. Não pode abater. O pagamento da multa, ela não vai abater eventual indenização que o indivíduo seja condenado. O pagamento da multa, então, ela não pode abater eventual indenização que o indivíduo seja condenado no âmbito civil, na esfera civil. Aí, só para a gente concluir até mesmo um pouquinho sobre a multa, antigamente quando, professor? Você sabe que o Código Penal, porque eu já falei isso 2 vezes, essa é a terceira, se eu não me engano, o Código Penal, ele é um decreto-lei 2848, que nasceu em 1940. E ele tem 2 partes. O Código Penal tem tanto a parte geral como tem a parte especial. Acontece que essa parte geral foi toda alterada em 1984. Pois muito bem. Até 1984, se eu era condenado a pagar multa e eu não paguei essa multa, até 84 era possível que o juiz convertesse a multa em pena privativa de liberdade. Ah, Sidney, você não pagou a multa não? Não. Pois então, você vai para a prisão. Você vai para a pena privativa de liberdade. Hoje, queridos amigos, está proibido que o juiz converta a multa em pena privativa de liberdade. Professor, mas e aí? O juiz te condenou a pagar a multa e tu não pagou. Tu não pagou porque tu não quis. E aí, o que é que vai acontecer? E aí, você vai sofrer uma execução fiscal. A multa, ela vira dívida ativa da Fazenda Nacional, se for crime federal, ou dívida ativa da Fazenda Estadual, se for condenação pela Justiça Estadual. Então, a multa, ela vira dívida de valor. Ela vai ser inscrita na dívida ativa. É como se você não pagar a multa que o juiz criminal te condene, é como se você não tivesse pagado um tributo. É como se você não tivesse adimplido um tributo. Então, as normas de suspensão e interrupção da prescrição tributária são aplicadas à multa penal. Mas veja bem, não é que muda a natureza jurídica. A pena de multa continua sendo pena e infração penal. Não é que a pena de multa deixa de ser uma pena
por uma infração penal e passa a ser um tributo. Não é isso. Caso você não pague a multa, essa multa vira dívida de valor e você vai ter que pagar, essa multa vira dívida de valor e você vai ter que adimplir e você vai ser executado como se estivesse devendo um tributo. As normas que o Código Tributário Nacional fala de prescrição, de suspensão, interrupção, são aplicáveis à multa. Então não é que a multa perdeu a natureza jurídica e virou tributo. A multa continua sendo uma pena penal. Tudo bem? Então beleza. A gente conversou um pouquinho sobre pena de multa, que não pode mais converter a multa em pena privativa de liberdade, caso você não pague a multa. E depois a gente volta a falar só um pouquinho para a gente concluir. Então, o artigo 45, parágrafo 3º, ele fala agora, ele vai conceituar não mais a prestação pecuniária, ele vai conceituar a segunda pena restritiva de direito, que é exatamente a perda de bens e valores. E a perda de bens e valores diz assim: a perda de bens e valores pertencentes ao condenado dar-se-á, ressalvada a legislação especial, ou seja, a legislação especial pode dar outra destinação em favor do Fundo Penitenciário Nacional. Então, a perda de bens e valores dar-se-á em favor do Fundo Penitenciário Nacional e seu valor terá como teto, ou seja, terá o tanto de bem que você vai perder, vai ter como teto o valor desses bens, o que for maior, o montante do prejuízo causado ou pelo provento obtido pelo agente ou pelo terceiro em consequência da prática do crime. Então, perda de bens e valores é você, ressalvado a legislação especial, porque a lei de drogas fala de uma perda de bens e valores, crimes ambientais fala de perda de bens e valores. Então, ressalvada a legislação especial, perda de bens e valores é você perder em favor do Fundo Penitenciário Nacional bens ou valores seus, computador, um carro, dinheiro, perder em favor dele, do Fundo Penitenciário Nacional, o valor de seus bens ou valores no que for maior, ou prejuízo que o crime causou, ou a vantagem que o indivíduo obteve com a prática do crime. Então, o que for maior, você pode perder até o valor do que for maior, seja o prejuízo, seja o proveito que você obteve pela prática do crime, você pode perder em favor do Fundo Penitenciário Nacional. Essa é a perda de bens e valores. Professor, tá tão fácil que eu tô achando até estranho. Queridos amigos, é fácil mesmo. Fiquem tranquilos. Porque, como eu falei, esse módulo é muito mais eu explicando a legislação do que qualquer outra coisa. O 46 vai dizer: a prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas é aplicável a condenações superiores a 6 anos, a 6 meses de pena privativa de liberdade. Se discute muito, pessoal, se é possível o condenado apelar, ou seja, recorrer para aumentar a sua pena. E a gente vai ver que tem 2 benefícios penais que eles são condicionados ao mínimo de condenação. A prestação de serviço à comunidade, você está percebendo que só pode para se a pena for superior a 6 anos. Ou seja, se for 5 anos, ou 6 meses, desculpe, a prestação de serviço à comunidade só pode ser aplicada o indivíduo ir prestar serviço à comunidade, limpar as ruas, pintar o muro, dar aula em escola pública. Essa prestação de serviço à comunidade, o juiz só pode aplicar se a pena do indivíduo for superior a 6 meses. Ou seja, tem um mínimo. Se for 5 meses, já não pode essa aplicação. E o livramento condicional, que é um benefício que a gente vai ver lá na frente do artigo 83 do Código Penal, ele também exige uma pena mínima para o indivíduo, para que seja aplicada ao indivíduo. Aí, turma, se discute se você pode apelar, se existe interesse recursal do condenado apelar para aumentar a pena. E o que prevalece é que, se for para obter um desses benefícios, ou o livramento condicional, ou a prestação de serviço à comunidade, é possível sim que ele apele. Por exemplo, minha pena foi de 5 meses, eu posso tentar apelar, dependendo do caso, para ir para 6 meses e 1 dia, para que eu tenha direito à prestação de serviço à comunidade, que é exatamente uma pena restritiva de direito. O livramento condicional, que é para quando a pena
mínima for maior do que 2 anos, se minha pena for 1 ano e meio, por exemplo, eu posso apelar para ir para 2 anos e ter direito ao livramento condicional. Ixi, professor, que coisa estranha. Pois é, mas é só para você ficar atento que é uma questão que pode cair em concurso público. E quando eu conversar sobre livramento condicional, vocês vão entender melhor por que o livramento condicional é mais vantajoso, que é a possibilidade de você cumprir o restante da pena em liberdade. Isso aí a gente vai conversar mais na frente. Então, a prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas é aplicável às condenações superiores a 6 anos de pena privativa, 6 meses de pena privativa de liberdade. Parágrafo 1º. A prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas consiste na atribuição de tarefas gratuitas ao condenado. Então, vão dar tarefas que o condenado vai fazer gratuitamente, como, por exemplo, limpar a cidade, pintar o muro, dar aula em escola pública. Parágrafo 2º. A prestação de serviço à comunidade dá-se a entidades assistenciais, hospitais, escolas, orfanatos ou outros estabelecimentos congêneres em programas comunitários ou estatais. Aqui está só explicando como é que seria a prestação de serviço à comunidade. Professor, acabou? Ainda não. Olha o parágrafo 3º. As tarefas que se referem ao parágrafo 1º serão atribuídas conforme as aptidões do condenado, devendo ser cumprido a 1 hora de tarefa por dia de condenação, fixado de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho. Então, olha o que a legislação está falando para a gente. Quando o juiz aplica pena restritiva de direito a alguém, esse alguém tem que continuar trabalhando. Só que se essa pena restritiva de direito for consistente ao pagamento, a prestação de serviço à comunidade, basta o cara cumprir 1 hora de tarefa por dia. Então, eu trabalho de manhã e de tarde, e eu de manhã, ou depois do trabalho, ou antes do trabalho ou depois do trabalho, eu vou 1 hora prestar gratuitamente serviço à comunidade uma vez por dia. Então, toda semana eu vou lá, professor, e aí, quanto tempo? A regra, turma, é que você vai prestar de serviço à comunidade, a regra, o tempo que foi a sua condenação. Então, se sua condenação for de 7 meses, a regra é que você vai cumprir toda semana, durante esses 7 meses, 1 hora de serviço à comunidade por dia. Então, toda semana você vai prestar 1 hora de serviço à comunidade por dia. 1 hora, sim, por dia, né? Então, cada dia vão ser 5 horas por semana, durante 7 meses. Então, a regra é que essa pena restritiva de direito, consistente em prestação de serviço à comunidade, ela vai durar o tanto que duraria a tua pena privativa de liberdade. Só que ao invés de tu cumprir a pena privativa de liberdade, tu vai cumprir pena restritiva de direito consistente em prestação de serviço à comunidade. Acontece que o parágrafo 4º dá a possibilidade de você reduzir até a metade o tempo, desde que você cumpra 2 horas por dia, por exemplo. Olha o que aqui diz o parágrafo 4º. Se a pena substituída for superior a 1 ano, então não basta ser só 6 meses, tem que ser superior a 1 ano, é facultado ao condenado cumprir a pena substitutiva em tempo menor. Então a regra é que a pena restritiva de direito ela vai durar o tanto que dura a tua pena privativa de liberdade. Salvo se for prestação pecuniária, por exemplo, que aí não dá, né? Prestação pecuniária e perda de bens de valores, a PRD real, você pagou, acabou. Agora a regra é que a pena restritiva de direito vai durar o tanto que duraria a pena privativa de liberdade. Acontece que o parágrafo 4º está falando que em relação à prestação de serviço à comunidade, pode o indivíduo cumprir em tempo menor, desde que a pena dele aplicada seja superior a 1 ano. Só que ele pode cumprir em tempo menor e nunca em tempo inferior à metade da pena privativa de liberdade. Ou seja, o indivíduo ele pode acrescer a carga horária dele por dia, ao invés de ser só 1 hora por dia, cumprir 2 horas por dia de serviço à comunidade e cumprir na metade do tempo. Então, ao invés de eu passar 1 ano e meio, uma hora por dia, toda semana, prestando serviço à comunidade, eu passo a metade de 1 ano e meio, ou seja, 1 ano e meio dão 18 meses, né? 12 mais 6, 18. Então eu cumpro 9 meses de prestação de serviço à comunidade, bastando que ao invés de prestar 1 hora de serviço por dia, eu preste 2 horas de serviço por dia. Até porque aqui está falando, ó, nunca inferior à metade da pena. Então nunca inferior você pode acrescer.
Aí, turma, chegamos aqui na prestação de serviço à comunidade e eu quero fazer uma observação só em relação à legislação especial, a Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340 de 2006. A Lei 11.340 de 2006. Aqui, turma, eu estou só voltando... Ah, tá, botei correto. A Lei Maria da Penha, então, é a Lei 11.340 de 2006. E a Lei Maria da Penha, ela proíbe, turma, que aquele que foi condenado por ter cometido violência doméstica e familiar contra a mulher, a ele seja aplicada tão somente prestação pecuniária, ou só pena de multa. Em outras palavras, o que se observava antes da Lei Maria da Penha é que o indivíduo agredia a mulher em situação de violência doméstica e familiar, ele era condenado à pena de multa ou à prestação pecuniária, e alguns estudos mostraram que haviam muitos casos, existiram vários casos, onde quem pagava a prestação pecuniária ou mesmo a multa era a própria mulher agredida. Porque às vezes acontece de o cara bater na mulher e eles serem... então ela vai denunciar ele, e eles, a denunciar assim, vai fazer a notícia crimes, né? E aí ele acaba sendo processado e condenado. Só que nesse meio tempo, eles voltam, se reconciliam. Aí ele é condenado. Ele é condenado à prestação pecuniária ou à multa. Aí nesse caso se observava que muitas vezes era a mulher que pagava. E aí não adiantava nada porque ele batia de novo nela. Aí a Lei Maria da Penha proibiu a aplicação única e exclusiva de prestação pecuniária ou mesmo de multa. Professor, quer dizer que se o cara for condenado pela Lei Maria da Penha, pela violência doméstica e familiar contra a mulher, quer dizer que a ele não pode ser aplicado prestação pecuniária não, né? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que só prestação pecuniária ou só multa não pode. Mas prestação pecuniária junto com prestação de serviço à comunidade pode. Multa junto com prestação de serviço à comunidade pode. Então tem que haver uma PRD, se o juiz quiser aplicar a pena restritiva de direito, aquele que foi condenado por violência doméstica e familiar contra a mulher, se o juiz quiser aplicar, ele pode aplicar a pena restritiva de direito a esse indivíduo. Desde que o juiz não aplique só a PRD, a pena restritiva de direito, real. Ele aplique junto com a real uma pessoal, ou aplique uma só pessoal, mas só real não pode. E antes que surja a dúvida, né, professor? E quando é que eu vou aplicar a Lei Maria da Penha? Lei da Maria da Penha, eu só não aprofundo mais aqui, exatamente porque não é uma constitucionalização especial. Mas veja, a Lei Maria da Penha, ela é uma lei multidisciplinar. Muita gente acha que lá traz crimes, mas a Lei Maria da Penha não traz crime nenhum. Ela traz um procedimento, ela traz disposições especiais para quem for processado e condenado por uma situação de violência doméstica e familiar contra a mulher. E para você saber se se aplica ou não a Maria da Penha, você não olha o agressor, você só olha a agredida. A agredida, para se aplicar a Lei Maria da Penha, a agredida tem que ser mulher em situação de violência doméstica e familiar. Em outras palavras, não pode a Lei Maria da Penha ser aplicada a homem. Professor, mas na minha cidade o juiz aplicou. A questão é que a Lei Maria da Penha foi muito discutida a constitucionalidade delas. E tinham muitos juízes que achavam a Lei Maria da Penha inconstitucional porque violava o princípio da isonomia. Aí o que é que os juízes faziam? Aplicavam a Lei Maria da Penha não só para a mulher em situação de violência doméstica e familiar, mas também para o homem em situação de violência doméstica e familiar. Até maio do ano passado, onde o Supremo resolveu, com efeito vinculante, em outras palavras, ninguém mais pode dizer o contrário, com efeito vinculante, que a Maria da Penha, a Lei Maria da Penha, era constitucional, ou seja, ninguém mais pode dizer que a Lei Maria da Penha é inconstitucional. Então, que a Lei Maria da Penha é constitucional e que a Lei Maria da Penha só se aplica à mulher em situação de violência doméstica e familiar. A Lei Maria da Penha, ela não se aplica ao homem. Professor, então não se aplica para proteger o homem, né? Mas se aplica para o homem se ele for o agressor. Professor, então quer dizer que duas mulheres em relação homoafetiva, uma pode ser aplicada a Lei Maria da Penha para punir mais severamente? Pode. Então imagina que duas mulheres estão numa relação homoafetiva.
e uma bateu na outra. A que foi agredida, ela vai fazer a denúncia, e a que agrediu, como estava numa situação de violência doméstica familiar, a que agrediu, pessoal, vai ser aplicada a ela as punições mais rigorosas da Lei Maria da Penha. Entre essas punições mais rigorosas, existe a proibição da aplicação da Lei de Juizados Especiais. Então não se aplica nada da Lei de Juizados Especiais, a Lei 9.099 de 95, à situação de violência doméstica familiar. Então não se aplica. Por que, professor, não se aplica? Está no artigo 41 isso da Lei Maria da Penha. Por que não se aplica? Porque a Lei de Juizados Especiais, ela veio com muitos institutos despenalizadores. Ela quer evitar ao máximo, e isso é expresso na lei, a aplicação de pena privativa de liberdade. Então o artigo 41 da Lei Maria da Penha, ela proíbe a aplicação da Lei de Juizados Especiais, e entre as punições mais rigorosas tem também o fato de não pode ser aplicada ao agressor ou agressora, a uma mulher em situação de violência doméstica familiar, não pode ser aplicada tão somente prestação pecuniária ou outra PRD, pena restritiva de direito, real. Tem que ter pelo menos uma PRD pessoal, como por exemplo prestação de serviço à comunidade. Tudo bem? Então, dito isso, pessoal, a gente passa a conversar um pouco sobre a próxima PRD, a próxima pena restritiva de direito. Professor, mas a aula está acabando. Pois é, mas aqui é rapidinho. No artigo 47 é dito o seguinte: as penas de interdição temporária de direito são 1. Proibição do exercício de cargo, função ou atividade pública, bem como mandato eletivo. Então, penas de interdição temporária de direito são proibição do exercício de cargo, função ou atividade pública, bem como mandato eletivo. Já viram, pessoal, que até o pessoal, às vezes, aqueles que estão exercendo mandato eletivo, eles pedem exoneração do cargo, eles renunciam ao cargo para evitar a inelegibilidade? Pois é. Por quê? Porque o juiz, ele pode, queridos amigos, converter a pena privativa de liberdade em pena restritiva de direito, e essa pena restritiva de direito dizer, você está proibido de exercer determinado cargo, função ou atividade pública, bem como mandato eletivo. O que eu quero que vocês gravem aqui é que lá na frente, lá pelo artigo 93, mais ou menos, do Código Penal, 92 e 93, eu vou falar para vocês sobre os efeitos da condenação. E a gente vai ver os efeitos da condenação, que é exatamente a perda do cargo, função ou atividade pública, que é um efeito não automático da decisão. Professor, qual é a diferença desse efeito da sentença penal condenatória, perda do cargo, para a prestação, para a pena restritiva de direito consistente em interdição temporária de direito? Porque enquanto como efeito da condenação existe a perda do cargo, emprego ou função pública, PRD fala de interdição temporária e não perda do cargo, função, atividade pública ou mandato eletivo. Só por determinado tempo, essa PRD diz só por determinado tempo o indivíduo não vai poder exercer cargo, função ou atividade pública. Já o efeito da condenação, que é um efeito não automático, é a perda total. Aí só vai, meu amigo, fazendo um novo concurso público, desde que o edital desse concurso público permita que o condenado assuma. Então, olha a diferença. Aqui no artigo 47 é o cara ficar temporariamente sem exercer aquele cargo, função ou atividade pública, ou se for o caso, mandato eletivo. Já como efeito da condenação, o cara perde mesmo. Perde e não pode ser mais reintegrado. Na PRD aqui, ele em tese pode ser reintegrado. Só que lá, como efeito da condenação, para ele então ter de novo o cargo público dele, ele tem que fazer um novo concurso e tem que o edital não proibir que tenha uma condenação contra ele com trânsito em julgado. Então, turma, como meu tempo acabou, eu fico por aqui. Próxima aula começa daqui. Tchau e tudo de bom.